Gravar. Pode sim. Gente, boa noite. O meu nome é Pamela Laurentina. Estou aqui participando do GENIGS. Atualmente estou no doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas. E vamos conversar hoje aqui, né, um pouco sobre os textos que já foram mandados, enviados antecipadamente. São 2 textos de uma leitura muito agradável, com muitos pontos interessantes. E, Bárbara, não sei como vocês preferem a dinâmica, mas a gente pode, acredito eu, agora abrir um pouco para as meninas, para os grupos fazerem a apresentação, e após a apresentação a gente pode trazer o debate e ir costurando, né, esse encontro coletivo. O que é que você acha? Acho que podemos sim. Não Podemos sei se a iniciar, Lara, né? né? E a Maria talvez queiram começar, porque se prepararam, né? Eu sei que a Carmen também, mas as duas enquanto dupla, talvez. Maria e a Luara, né? Tranquilo para vocês, meninas? Por mim, sim. Por mim, sim, também. Tranquilinho. Vocês têm algum material para apresentar de PowerPoint? Sim. Ô, Lu, tu consegue apresentar? Eu acho que consigo. O meu computador ele tá meio lento, mas eu acho que dá. Calma aí. Fiquem à vontade, então, tá? Para colocarem o material de vocês. Quando se sentirem à vontade, a gente já inicia. Todo mundo conseguiu ter acesso aos textos? Conseguiram fazer a leitura? Ótimo. Então, já vão preparando aí as perguntas, as colocações. Pamela, eu sugiro que, Oi. Coloca o link dos textos aqui no chat, porque aí quem não conseguiu e tal, já tem acesso aqui, a Bárbara, né, para a gente ter aqui. Tranquilo, professora. Meninas, fiquem à vontade. Podem começar com vocês. Tá, eu acho que eu posso começar então apresentando. E aí a Maria pode terminar? Pode ser, só tu tá na apresentação tela cheia? Que às vezes eu acho Ainda não. Às vezes eu acho que quando você bota para apresentar, depois fica nessa tela para todo mundo e só para ti tá apresentando. Não sei por que isso acontece. Tá, calma aí, ele tá carregando. Ó, ficou em vendo? tela cheia. Ficou em tela cheia. Tá. A gente fez sobre esse texto, né, uma jornada, algumas redes e muitas parcerias, que fala sobre o encontro que teve do NIGS em 2013 em Floripa, que agrupou vários países, várias instituições de ensino superior, e o objetivo do texto é falar sobre esse encontro, né? Ele é um texto bem sucinto, um texto bem curto, eu acho que todo mundo deu para ler, deu para ter uma ideia do que se trata. E ele foi organizado pela Miriam, Ariana Sala, Anaí Guedes, Ana Carolina Hortzman, não sei se é assim que fala, mas eu acho que foi muito de um intercâmbio e uma partilha cultural e acadêmica muito, muito grande e muito, muito atraente, assim, que você lê e você fica, putz, queria ter ido, né? Enfim, acho que agora eu passo a palavra para Maria. Bom, então, assim, descrevendo mais ou menos o texto, ele fala sobre esse evento que ocorreu com mesas redondas, grupos de trabalho, rodas de conversa, espaços de sociabilidade e a conferência de encerramento. E, complementando o que a Lu falou, ele possibilitou encontros e reencontros, trocas e estabelecimento de parcerias entre instituições e pesquisadores. E também fortaleceu programas de pós-graduação e possibilitou uma mobilidade de docentes e discentes. Pode passar. Então, acho que isso ficou bem forte nesse texto sobre esse fortalecimento de redes de cooperação, que ampliou a oferta de realização de cursos, eventos e publicações e projetos, e estimulou a interação científico-acadêmica.
e também desenvolvimento de novas linhas de pesquisa. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, o que mais ficou desse texto foi essa questão das trocas de conhecimento, trocas acadêmicas. E é isso, tipo, a gente pode imaginar que deve ter sido um evento incrível e muito, muito rico, assim, cheio de ideias e cheio de pessoas expondo e conversando e compartilhando. É triste a gente ler e pensar nos tempos que a gente está, né? Tipo, pô, agora é fácil a gente fazer isso. Por um lado, é muito mais fácil a gente fazer por causa da internet, e por Zoom, por Google Meet, a gente consegue alcançar muito mais pessoas, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente sente falta daquela interação, e de mão na mão, e de conversar olho no olho, assim, e de pergunta, e aplausos, e essas coisas, e eu não sei, é basicamente isso. Não tinha muito do que falar, assim, de conteúdo, mas foi pelo menos o que a gente tirou disso. Maria, quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, a nossa apresentação bem curtinha, mas o texto também é curtinho. E é bem isso que tu falou, assim, eu acho que falta aquela conexão do presencial, apesar do ensino remoto ser importante e estar sendo necessário no momento. Acho que aquela conexão e a aprendizagem que você tem para além da informação deu uma vontade de estar presente ali. É isso. Sim. Eu acredito que a Pamela saiu da reunião agora, daqui a pouco ela volta. Obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. Eu acho que depois a gente consegue vincular o texto de vocês com o texto que a Carmen vai apresentar também. Então, a gente vai conseguir fazer um debate que vincula essas redes, né? As nossas relações, tanto acadêmicas quanto com as nossas e os nossos interlocutores de pesquisa também. Carmen, você quer apresentar o segundo texto? Oi, gente, boa noite. Então, o meu segundo texto... Só um pouquinho, deixa eu me acertar na cadeira. Tá, boa noite. Sou a Carmen, aluna da graduação. O segundo texto é um capítulo, né, do livro Saias Justas e Jogos de Cintura. E o nome é Casos e Acasos como acidentes e fatos fortuitos influenciam o trabalho de campo. Foi escrito por uma professora da Universidade do Estado do Pará, a doutora Daniela Cardovil. Então, ele é um pouco, bem gostoso de ler, né? Um pouquinho mais comprido, eu acho. A professora traz um panorama da sua trajetória em campo, que reuniu algumas visitas durante 6 anos em uma cidade do litoral norte do Maranhão, né, bem próxima à divisa, né, com o Pará, que se chama Curupuru. Aí ela divide, né, esses momentos em campo em 3, na verdade, divide em 3 momentos, né, essa pesquisa em campo. Aí eu fiz alguns recortes, vou falando aqui, vocês podem me interromper se eu me estender muito. Não fiz PowerPoint, então também qualquer coisa vocês me avisam, assim, do áudio e tal. Então, a primeira parte que ela divide, ela fala, né, ela traz, foi a primeira visita, onde ela ainda era aluna da graduação de música. Ela saiu de Belém, então ela foi... não tinha nenhuma vinculação com pesquisa, nada, ela foi acompanhando um colega, que ele é até aluno das sociais, ela ainda de música, não tinha nenhuma relação com nenhum trabalho específico dela, inclusive o campo de pesquisa dela, que ela estava vinculada na universidade, era com música indígena, né?
ela foi acompanhando. Então, ela foi bem livre, né, bem solta ao acaso, né, e aí ela descreve um pouco sobre a cidade, assim, né, dessa transição, da saída da floresta amazônica, entrada no novo mundo, né, ela descreve, assim, como inicia pela própria vegetação, a entrada, a chegada na Mata dos Cocais, ela traz alguns aspectos em relação à cidade mesmo, à zona rural, as casas do pau a pique, e como ela vai entrando num clima, assim, novo, assim, para ela, assim, mais ligado ao Brasil caribenho, observa, né, a relação com o passado escravo, que ele tinha muitos engenhos no século XIX de açúcar, o que levou a chegada dos negros, né, como trabalhadores escravos, né, e ela conta um caso, né, nessa primeira visita, que foi uma dor de barriga, assim, e que levou ela a não dormir, né, ter uma dor de barriga. Ela acabou escutando o rufar dos tambores, que chamou a atenção dela, e eles saíram atrás para descobrir o que era. Aí descobriram o tambor de Minas que estava rolando, né, um ritual de pagelança, né, que chama. E ela observou, viu isso como espectadora mesmo, ela traz isso, né, que chamou a atenção nela. E um outro aspecto que ela fala ela fala do calor e fala várias coisas assim, relacionado ao clima de praieiro, bem informal, tal, da cidade. E outro aspecto que chama a atenção dela, ainda como estudante de música, é a ligação com o reggae, né? Diz que é uma cidade micro, ainda tinha uma loja de CD com uma vasta coleção de música do reggae, assim, né? Aí ela conta isso, ela foi acompanhada, tal, bem livre, conta essas primeiras impressões. E aí, essa foi a primeira aproximação dela da cidade. Aí ela retorna 2 anos depois, já em outra situação. Ela já saiu de Belém e se mudou para Brasília para cursar o curso de Ciências Sociais nesses 2 anos, né? E ela consegue uma vaga de iniciação científica, né? Onde ela aprovou um projeto relacionado a essas primeiras impressões que ela teve na cidade, onde ela propôs estabelecer algumas relações, né? Ela queria tentar estabelecer a relação entre a negritude, o passado escravo, e o tambor de Minas e o reggae, né? Então, ela foi agora com essa intenção, né, de, em campo, observar esses aspectos. Mas chegando na cidade, ela viu, não conseguiu, né? O que mais, assim, captou a atenção dela em campo foi o vasto número de pajés. Ela acabou se concentrando em entrevistas, né, nesses pajés, os rituais de cura. Ela acabou, né, fazendo entrevistas nisso. Nessa ocasião, ela foi novamente com esse amigo, agora como figura do namorado, né, e ela viu que ela não conseguia estabelecer, né, o objetivo teórico que tinha levado ela nesse segundo momento, né. Aí ela acabou, né, ela fala assim, ela relata assim, o fato dela ser de Belém,
acabou facilitando essa aproximação dos pajés, que quando ela perguntava e pedia, né, para informações sobre eles já identificavam ela como uma possível cliente para os trabalhos de cura, e aí ela foi uma porta de entrada, né, nesse mundo mais ligado a esses rituais, né. E aí ela de volta em Brasília, né, ela viu que tinha que maturar seu objeto de estudo, né. Aí ela se dedicou, né, às leituras e acabou amadurecendo mais essa parte assim da cosmovisão, né, e esse trabalho mais relacionado à religiosidade, né. Inclusive o TCC dela foi nessa pegada, sobre esse tema. E aí ela conta um terceiro momento que ela volta de novo para essa cidade de Curupuru, né, no Maranhão, já como aluna do mestrado em antropologia. E agora o trabalho dela era tentar relacionar, né, a estrutura das irmandades com seus pajés e como eles influenciavam a política local, né? Como eles contribuíam para ai, meu Deus, estou meio perdido. Como as irmandades, né, eles conseguiam captar votos e acabavam por influenciar a política local. Colocavam candidatos, conseguiam... E o interessante desse terceiro momento foi a primeira vez que ela foi desacompanhada, né? Ela foi livre, né? Já livre para se relacionar mais com os nativos, né? Diferente dos outros dois momentos, né? E aí, isso ela coloca, né, que ela deu uma maior liberdade, né, para ela se estabelecer relações com dois informantes que ela conta que foram chaves para o trabalho dela. O primeiro deles foi ela nomeou Josias, né, que é um nativo da cidade, mas que morava em Brasília, que também foi uma porta para ela estabelecer um diálogo com ele, né? Porque o fato dela também estar em Brasília, né, eles conseguiram, né, se relacionar e conversar bastante, e foi interessante que ele tinha saído da cidade, estava voltando para rever coisas, assim, da juventude dele, e ele, pelo fato, assim, de já estar com outras experiências de fora, ela conseguiu abrir algumas perspectivas e revelar, conseguiu se abrir, né, olhar de fora coisas da juventude dele, né. Então, foi muito interessante, porque daí, inclusive, questões relacionadas a preconceito racial, ele como mulato, né, assim, que saiu, que conseguiu se desenvolver, tal, voltou com um novo olhar e apresentou essas novas questões que ela, nas visitas anteriores, não conseguiu atingir, né, alguns detalhes, assim, com relação à cultura local, né, que dessa vez ela conseguiu, e também através do Josias ela acabou conhecendo uma outra pessoa, mais assim, da idade dela, a Emilene, que inclusive ele contratou ela para fazer filmagens, para ele poder levar de volta para Brasília, para mostrar a cidade natal dele. E a Emilene também trouxe, foi interessante, porque elas conseguiram criar um laço de amizade mesmo. E a Emilene tinha muito entrado bem na área de interesse dela, né, que são os rituais, que ela conhecia todos os pajés, porque os pajés é costume da cidade de filmar as festas e
e os encontros, então ela tinha muito conhecimento, né, conhecia todos os pajés, e também tinha participava de todas as festas, inclusive do movimento de reggae, que também lá no início tinha chamado a atenção dela, né? E aí, novamente, ela conseguiu fazer essa ligação, né, do movimento da negritude, do reggae, e também em relação às irmandades, os pajés, e conseguiu fazer essa relação com a política também, tanto do discurso ideológico, a afirmação da negritude, quanto essa entrada no poder político local, né? Meio enrolada aqui, mas... E aí ela coloca, assim, né, que foi, na verdade, elas ficaram muito amigas, então isso acabou proporcionando que ela conseguisse desenvolver muito, né, a pesquisa, assim, conseguiu ver coisas que ela não viu, não estava, ou ela fala assim, ou que ela não estava apta ainda a ver, né, ou que realmente foi se revelando aos poucos. Ela não tinha nem o conhecimento teórico, né, amadurecido também nos outros encontros, e também ela, dessa vez, o fato dela estar mais livre, né, para se expor ao contato com se expor como pessoa e estar aberto para o contato com o nativo também, nesse terceiro encontro, assim, que ela conseguiu, né, amadurecer coisas que já tinham chamado a atenção dela desde o início, né, da primeira visita, assim. Aí ela conta, né, como é um processo, né, que vai se revelando aos poucos, que são duas coisas, né, que tanto o etnógrafo, né, que tem que estar aberto, né, a isso, a essas experiências, e também, no caso, ela conseguiu travar esse encontro com esses informantes chaves, né, por afinidade, né, no caso de Josias, por morarem na mesma cidade, Brasília, eles conseguiram se aproximar, né, e ela até conta, o contato com Josias foi por acaso, ele, atrás de um orelhão à noite, assim, coisa que não teria acontecido, talvez, se ela tivesse acompanhada, tal, que nem das 2 primeiras vezes. Então, depende muito também ela diz, do ser humano que somos, ela coloca aqui. Que cada pessoa, quando vai a campo, vai travar relações diferentes, com um relacionamento diferente com o nativo, que vai trazer novos aspectos à pesquisa. Aí é mais ou menos isso. E é bem legal, assim, para mim foi bem interessante, porque como essa construção toda, né, e como ela coloca até no final do texto que é como é que ela fala? Uma verdadeira arte do possível, né? Que é uma construção, né? Em que traz essa subjetividade, né? Que a gente vem falando, a gente falou nos outros encontros aqui do núcleo, né? E é uma construção, né? E que ela traz bem, ela se expõe, digamos aqui, de como ela foi com uma intenção em que realmente não deu nas outras vezes, que nessa terceira vez que ela estava mais madura e estava pronta, né, para fazer esse... acho que foi isso, assim, o recorte que eu fiz. Eu não sei o que vocês acharam do texto. Basicamente é isso, Pamela. Se quiserem, Carmen, podemos abrir para... Nós agradecemos imensamente a leitura que você fez, todos esses pontos super importantes que você levantou,
trazer essa lente para a gente discutir aqui com todo mundo. Eu dei uma pequena caída, mas a gente agradece também imensamente E até o grupo anterior que apresentou. Não, pode falar. Oi, Carmen. Não, que é isso, pode falar. Não, ela até fala que tem aqui o nome do livro, Entre Saia Justa e Jogos de Cintura, ela fala de uma saia justa, né? Que ela, antes de ir, na terceira vez, ela compra um anel para fingir que ela é casada, né? Mas mesmo assim, o informante Josias tentou, né? Uma aventura amorosa, ela coloca assim, né, com ela, mas que foi bem difícil, chegou a ser bem difícil, mas ela conseguiu escapar, né? Assim, ela coloca a saia justa, que às vezes que ela teve que todo acho que acontece em campo. É isso. Obrigada. Carmen, eu acho que você fez uma leitura muito interessante do título, né? Desse artigo que é tão convidativo, acredito que todos aqui sempre passamos por alguma situação de saia justa, e aí é muito importante a gente entender, né, o que são esses acasos e saia justas que a gente vivencia no campo. Mas olha só, eu vou levantar aqui alguns pontos, tá? Não quero aqui ter uma fala monolítica, monossilábica aqui, monopolizar. Vou levantar aqui alguns pontos e sintam-se convidados para ir compondo aqui essa reflexão super coletiva. Coloquem ali no chat também considerações e falem. Acho que a grande proposta aqui é a gente discutir. Mas olha só, como eu vou começar por esse texto muito rapidamente, para observar que ele nos traz uma trajetória muito curiosa, sobretudo para nós que estamos fazendo pesquisa, para quem está iniciando lá na iniciação científica, ou que ainda está pensando, né, em desenvolver algum tipo de pesquisa. O texto tem uma leitura super agradável e é muito interessante a própria introdução, quando a autora levanta, de uma forma muito interessante, aquilo que todos nós que somos estudantes ou que passamos por um curso de ciências sociais ou de antropologia, que é, afinal, o que é esse campo, né? Qual é o ofício da antropóloga, do antropólogo? Existe toda uma discussão simbólica, uma ânsia expectante para irmos ao campo, o que é que vai acontecer? Né? Então, nós temos na introdução desse texto o levantamento desse questionamento. E ela já traz um ponto muito curioso que eu pergunto para vocês. E aí, Carmen, tu podes contribuir muito melhor comigo quando ela diz, olha, a gente já sabe que o Malinowski já colocou lá no diário de campo dele todos os dissabores que nós temos no campo. Mas, claro, que isso só veio aparecer muito tempo depois. E aí ela diz, olha, se eu fosse colocar na minha etnografia, na minha pesquisa, no meu texto, tudo que acontece, isso seria o caos. E ela utiliza muito bem essa palavra, o caos. E a proposta do artigo é justamente essa, mostrar esse outro lado que não aparece lá na pesquisa dela publicada. E aí eu faço uma pergunta, será, gente, que esses dissabores devem ficar subtraídos das nossas dissertações, teses, relatórios de PIBIC, né, de iniciação científica, todos os nossos perrengues, todos os nãos que vamos encontrando. E aí há de se dizer que muitas das vezes, quando nós estamos preparados para sair para fazer o campo, ou entrevista, chove e a gente não consegue sair, ou a pessoa desmarca com a gente em cima da hora. E aí é muito interessante fazer uma conexão com o primeiro encontro que nós tivemos aqui no GENIGS, no qual a professora Miriam trouxe para a pauta, né, para essa reflexão, esse lado direito e esquerdo do diário de campo. Como é que a gente escreve, como é que a gente pode entender, né, essas subjetividades, esses sentimentos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, o que é que vocês acham, gente? Esses dissabores devem estar subtraídos dos nossos relatórios? O que é que vocês pensam sobre isso? Carmen, tu pode começar a compartilhar comigo aqui essa reflexão, aqui, não sei, falem o que vocês considerem.
Eu acho que não tem como, não sei. A gente pode até achar que está subtraído, mas não está subtraído, não sei. Eu acho super importante. Que nem ela coloca aí, é um processo, mesmo que não esteja assim tão abertamente assim escancarado a subjetividade, é ela que vai dar a riqueza, assim, né? Vai trazer um novo, né? O olhar. Se você já chegar com querendo encontrar X ou Y, né? Você não está desenvolvendo assim a partir do nem do ponto de vista do nativo, nem do teu ponto de vista. Acho que é super, não tem como subtrair a subjetividade, não sei. Essa eu acho que pode ser colocado sim, colocado em primeira pessoa, inclusive, acho que fica super interessante, mas é um treino, assim, né, de também trazer, é um treino difícil às vezes, né, não sei, de trazer e poder equilibrar isso com a parte científico mesmo, não, eu acho, não sei, só exercitando muito para conseguir fazer isso. Acho que é bem difícil, inclusive, assim, mas que não, que mesmo querendo, você nunca vai subtrair. A subjetividade está aí. E é o que vai dar a riqueza, né, ao trabalho, né? Não sei. É muito importante, Carmen, isso que você está dizendo, porque a discussão inicial do artigo é justamente entre o revelar e o silenciar. O que é que devemos colocar nesse jogo quando nós estamos dentro do trabalho de campo? Então, muito curiosamente, eu lembrei da nossa amiga Carolina, que é da área da música, né? E ela vem dizendo, a primeira cena do artigo evidencia o quê? Justamente a primeira experiência na iniciação científica. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda de evidenciar como é importante a iniciação científica. Tomando de empréstimo aqui a palavra da Carmen, a reflexão da Carmen, é um primeiro momento de a gente estar treinando, entendendo como é que faz uma pesquisa, né? E aí já é o primeiro momento que nós nos encontramos com os nossos dissabores, com esse momento que nós ficamos literalmente perdidas, nos encontramos, e é nessa ambivalência constante que nós vamos nos movimentando dentro desse trabalho de campo, né? E essa primeira cena, ela é muito curiosa, e aí eu quero muito compartilhar com vocês agora as minhas sensações também, que ela descreve, por um momento, por um acaso, ela foi para o Maranhão, para aquela cidade, a convite do rapaz que depois vem a ser o namorado e o marido, e ela vai descrevendo, né, a mudança da paisagem, como o calor vai afetando as sensações dela, e ela faz um paralelo com uma cena do Gabriel Garcia Marques, e traz assim, bem, estou no Caribe, aqui é o Caribe brasileiro. E aí, muito curiosamente, ela vai relatando, e aí eu vou falando e vou aqui me arrepiando, porque vou lembrando da cena, né? De onde eles localizaram os pontos para hospedagem. E aí, nessa confluência, nessa junção do clima, dessa mudança, ela sentiu uma grande dor de barriga. Eu espero que ela tenha ficado muito bem depois. Mas olha como essa dor de barriga foi providencial para ela. Ficou lá, ela disse, olha, não estou falando mal da comida do Maranhão, mas eu estou dizendo que meu estômago não ficou adaptado de forma alguma. Podia ser até um arroz de cuchá, né, que ela estivesse comendo. Vamos para supor que sim. E ao estar ali deitada, esperando aquela dor terrível passar, ela escuta um toque. E ela é capturada imediatamente. E mal poderia ela saber qual era o destino diante daquilo, né? Então, é muito curioso como ela vai narrando e a gente pensa, eu estou lendo uma literatura, isso é uma ficção. Não, era antropologia. Porque ela vai mostrando esse processo que muitas das vezes até naturalizamos,
que é o estranhamento, é o básico, mas a gente fica muitas das vezes falando, pensando, mas a gente tem que fazer uma reflexão crítica também do que é esse estranhamento que nós estamos tendo. Então, esse primeiro momento do artigo mostra como ela foi parar naquele lugar, né? Em um segundo momento, ela retorna e ela diz, olha, eu concluí, vou fazer ciências sociais, vou para Brasília, né? E aí, assim, é muito interessante quando a gente começa gente, eu estou aqui falando sozinha, hein? Vão aí levantando a mão, vão falando, né? Deixa eu até ler aqui o que é que vocês estão colocando. A Bárbara, será que está enamorada? Mudou o olhar dela sobre a cidade nessa primeira visita? Eu não sei, Bárbara, mas acredito que a paixão, assim, trazendo essa questão visceral, ela sempre atravessa a gente em algum momento da pesquisa, porque bem como ela coloca, a nossa biografia, quem nós somos, está ali como primeiro momento para nos endereçar também para as nossas escolhas científicas, né? E aí a Juliane diz, acredito que as subjetividades enriquecem a pesquisa. A maneira que foi colocado no texto me transportou para o cenário e eu me senti parte. Então, o Guilherme levantou a mão. Fala, Guilherme. Olá. Está todo mundo se apresentando, então vou me apresentar também. Meu nome é Guilherme Calisto, acabei de entrar na pós, né, no mestrado de antropologia da UFSC. E aí minha pesquisa também dialoga com essa temática de gênero, né, principalmente para pesquisar transmasculinidade, e aí cá estou. E eis que esse texto, né, em específico dos acasos, acho que tem vários aspectos, né, para chamar atenção, mas um aspecto que eu achei que poderia ter sido, acho que citado, ou até mesmo melhor desenvolvido ao longo do texto, é com relação à própria questão racial, né? Porque a autora, ela mobiliza algumas categorias. Então, quando ela está em relação, ela mobiliza a regionalidade para criar uma certa identificação com interlocutores e interlocutoras. Ela mobiliza várias coisas nesse sentido. E também a questão de gênero, né? Para pontuar, então, como é que a gente estava falando aqui dessa saia justa, como é que ela, enquanto mulher, estava nessa posição de saia justa e tal. E ela sempre demarca a racialidade a partir do outro, né? Ela não se racializa durante o texto. O que já acontece, sei lá, a gente pode acabar presumindo que ela é uma mulher branca, assim, porque geralmente são pessoas brancas que não nos racializamos, né? Nesses processos relacionais. E aí eu acho que, principalmente pelo primeiro, né, tema dela, que era ter uma pesquisa com essa relação de identidade negra no Maranhão e tudo mais, eu achei que em algum momento ela ia trazer isso para discussão, assim, mais do ponto de vista do corpo dela, de quais eram os possíveis atravessamentos que isso podia trazer para o campo, mas ela acaba que não traz, assim, o que me surpreendeu. E aí, mas enfim, só um comentário, assim. E aí, de restante eu achei bem interessante. E sei lá, acho que eu também sou fruto desses acasos que me trouxeram para antropologia. Meu próprio tema de pesquisa tem muito desses acasos. Eu ainda entendo que eu vou mudar bastante coisa, né? Estou no primeiro semestre ainda, então tem bastante coisa para criar alguma maturidade, né, assim, digamos assim. E aí pude me ver nesses aspectos, assim, e quando ela traz no final, né, sobre essa categoria do acaso, né, entre os Azandes ser fruto de bruxaria e tudo mais, eu achei bem interessante também. Enfim, como é que a gente dá sentido para esses acontecimentos, né? Eu gostei muito, eu posso só falar bem rapidinho, eu gostei muito dessa observação do Guilherme, mas acho que também, né, Guilherme, eu acho que o que tu está falando, que eu acho que é fundamental hoje, a gente se colocar também, né, racialmente, sobretudo nós, pessoas brancas, que aprendemos que nós não temos, é como se nós não tivéssemos cor, não tivéssemos raça, e hoje tem toda essa discussão, né, sobre a branquitude como uma categoria, bom, também central, racial, mas eu acho que aí vale a gente relocalizar
quando que esse livro foi escrito e foi publicado, né? E a gente vê como as questões desse livro foi publicado, agora já não sei mais, alguém ajude aí a relembrar quando é que ele foi publicado, mas já faz mais de 10 anos, e eu acho que isso mostra bem como 2007, né? Então, 14 anos, né, já faz. E, efetivamente, essas não eram questões teóricas e políticas e que elas não estavam presentes, quer dizer, esse livro reflete bem o que estava presente aqui, era isso, a particularidade, a questão de gênero, mas a questão racial, ela era invisível. Eu acho que a tua crítica, ela é muito pertinente, eu acho que é muito importante da gente, né, assinalar. E bem-vindo também, Guilherme. Depois, né, no final, Bárbara, vamos apresentar as pessoas que estão, né, chegando, todo mundo se conhecer, né? Eu acho que o Guilherme ele traz um ponto muito importante. Eu faço até um convite para pensarmos que me permitam fazer esse diálogo. Recentemente eu cursei uma disciplina de epistemologia e uma outra disciplina sobre um seminário de gênero. A Carolina estava presente, pode até muito contribuir com esse diálogo, a Franciane também. E havia muito uma crítica ao ler alguns estudos de gênero, e todo mundo dizia, mas não tem um olhar, por que que não teve essa discussão racial, por que que outras questões não estavam presentes. E aí a professora Joana Maria Pedro, como historiadora, a todo momento, ela localizava, juntamente com a professora Vera também, disse, olha, nós entendemos que essa crítica ela é super importante, mas não deixemos de pensar também nessa localização histórica. Não tem regiões isentas, não é isso, que não esteja nesse panteão, não se trata disso. Mas é também de fazer essa observação que a professora Miriam trouxe, né, o ano de publicação, qual era o foco naquele momento, o que é muito curioso hoje, porque se você vai fazer a leitura dos textos, e está aqui uma intelectual que é a Francine, uma das que pode contribuir muito com esse debate dessas pautas raciais, pode até contribuir agora, né, Francine? Fazendo o link com essa questão, a gente já observa esses textos, né, com essa outra virada epistemológica. Né? E aí também, eu acho que é muito importante a gente fazer a crítica e atentar para o ano de publicação, fazer ter esse olhar, né, Guilherme? Por isso que, assim, a sua fala e a sua colocação, ela é super contundente, né, e acredito eu que nesse mundo, nesse momento, nessa produção científica, não é mais possível fazermos uma leitura ou fazermos pesquisa sem esse debate, né? Francine, você quer falar alguma coisa, contribuir? A Luara levantou a mão também, olha que coisa boa, né? Quem começa? Já que eu fui intimada, não pode falar, Luara. Não, eu ia fazer um comentário rápido, eu só ia falar que é isso que o Guilherme falou, me lembrou do outro texto que a gente leu na outra semana, quando a professora Aline, tipo, foi pega de surpresa, todo mundo olhando para ela, falando, nossa, você é branca, hein? E, tipo, isso foi uma experiência que, no caso, entrou no texto, porque, tipo, faz parte de tudo que aconteceu e tal. E eu não sei o que você tinha falado antes sobre os desconfortos, que o que a gente deve ou não colocar na pesquisa, eu acho que é questão de delimitação, e da cientificidade disso, mas me lembrou muito do outro texto da Aline, que foi incrível também, e enfim, era mais isso mesmo que eu ia falar. Muito obrigada, Luara, foi muito importante o seu comentário, fique bem à vontade, hein, pessoal? Já que a Pamela me chamou, né, vou falar. Esse ponto levantado me lembrou, na verdade, muito a nossa conversa de ontem, que seminário de tese, né, que a gente estava discutindo nossas pesquisas, e sobre a questão de que a produção era feita, sim, tinha muita produção, mas é um processo contínuo de ampliação. A questão que vai ser a tema da pesquisa da Bárbara, de TCL, que a gente estava falando de empatia, que chega um momento em que a discussão se amplia de tal forma que você não consegue mais ignorar.
E eu acho que é o momento que a gente vive. Lá em 2017, muitas pessoas já escreviam sobre, mas aquelas pessoas foram muito importantes para que hoje a gente não possa mais ignorar. Eu acho que aquela conversa que a gente teve ontem se encaixa muito aqui nessa discussão. Obrigada, Francine. Olha, tá ótimo o debate hoje, todo mundo contribuindo de uma forma super interessante. Essa é a proposta do Genix, hein, gente? Então, acho que é muito importante. Carolina, pode falar, tá contigo. Eu vou tentar ser rápida, tá? Eu queria ficar mais quietinha, mas eu não consegui, porque esse texto do Casos e Acasos, ele me emocionou, assim, muito. Porque quando eu li o título, aí ele já começa com ela dizendo que tem a mesma formação que eu. Aí já tá um acaso aí, né? Assim, nossa, que coincidência. E aí ela vai relatando as dificuldades dela com a pesquisa, e que são coisas que eu tô passando no momento, né? E, enfim, eu não sei porquê, eu só sei que essa leitura, ela me emocionou muito, e alguns pontos me chamaram muito a atenção, que foi quando ela relata, por exemplo, a dificuldade que foi justificar mudar o tema da pesquisa para os órgãos de fomento e tal, né? Então, uma dificuldade que ela teve de ter que lidar com essas dificuldades, porque ela teve que mudar o tema, enfim, e depois a professora tinha que justificar, enfim, são coisas que às vezes estão fora do nosso controle, né? Mas que a gente tem que lidar. A outra coisa o final me chamou muito a atenção quando ela fala sobre as coincidências e casos e acasos. Eu gostei muito dessa parte do texto, porque realmente quando a gente para pensar, tem coisas que vão acontecendo, coincidências que acontecem e que a gente só depois vai se dar conta, né? E eu tô passando por um processo que às vezes eu paro e falo assim, gente, acho que eu fiz a minha vida toda errada, porque eu tinha que não ter feito música, talvez eu tivesse que ter feito antropologia. Já tô pensando assim, porque são tantas coincidências que estão acontecendo que eu fico pensando, meu, não é possível, né? Mas, enfim, foram pontos que me chamaram muita atenção. E a outra coisa que me deixou um pouco indignada quando eu terminei de ler o texto é o quanto, pelo menos da minha parte, né, a gente é ignorante com relação ao que tem no país, né, porque ela fala de uma cidade, de um lugar que eu nem imaginava que existia, e como ele era, e a riqueza desde a alimentação até das pessoas, e daí ela fala dos pajés, e eu fiquei pensando assim, na minha formação enquanto educadora musical, eu nunca ouvi falar sobre isso. A gente ouve um pouco e aprende um pouco sobre as questões das religiões africanas e dessas músicas, mas a gente não ouve falar disso, e o quanto isso é rico, né? Uma cidade toda, ela vai descrevendo a quantidade de pajés que tem ali nas ruas, e eu fico imaginando o quanto a riqueza cultural disso daí, e a gente, assim, nem sabe, né? Assim, aquilo às vezes fica localizado lá e a gente desconhece. E sobre o outro texto, né? Apesar de ele ser um texto curto, eu acho que para mim, assim, o que ele trouxe de muito forte é o quanto são importantes esses núcleos e redes de pesquisa, né? E o quanto é importante, desde participar desses núcleos e grupos de pesquisa, mas desenvolver essa relação entre os vários grupos, né? E o quanto isso é rico. Então, eu sempre falo assim, na minha graduação eu não tive isso, e é uma coisa que eu sinto muito, e que, assim, para depois eu fazer um mestrado, fez muita falta, porque você meio que parte do zero, assim, tá, como é que eu vou fazer um projeto? O que é isso? Da onde que sai? E então, assim, eu vejo isso, e quando eu leio um texto desse, eu fico pensando que riqueza e que oportunidade é poder fazer parte disso, né? Era isso. Carol, você sempre traz coisas fortes, interessantes, que se tornam até leves quando você fala, né? Nossa, o Genix é muito, assim, é muita bruxaria que acontece aqui, né? Se a gente for tomar de empréstimo a reflexão de hoje.
A Bárbara levantou aqui a mão para falar, mas só para fazer um rápido link com o que a Carol está dizendo, nós estamos aqui hoje vivenciando justamente o que o texto da professora Tânia nos diz. Como é importante essa network, como é importante essa rede, a persistência. Eu gosto muito dessa palavra persistência, porque ela nos atravessa. E nós estamos aqui e mal sabemos o que é que acontece por trás disso tudo, para sustentar cientificamente um núcleo, né? Quais são essas batalhas institucionais. Então, é muito aquilo que a gente escuta muito do engajamento político dentro desses núcleos e frentes, né? Bárbara? Então, algumas coisas que eu ia falar, a Carol já falou, né? Então, talvez eu me repita. Mas uma coisa que a Carol falou agora, e que me chamou a atenção no texto, é que ela começa falando dos pajés, né? Então, tem os pajés, mas vem de um tambor, né? E eu fiquei meio que do que ela está falando, no sentido de tentar imaginar esse cenário, né? Ela está falando de, talvez, né, do tambor de mina, mas é um terreiro, mas tem um pajé, e então, que situação é essa, né? E daí depois ela vai dizer, é pajé, mas é pai de santo, mas ninguém aqui chama de pai de santo, as pessoas chamam de pajé. Então, ela traz isso depois, né, ao longo do texto, e me deixou fascinada por aprender mais sobre esses rituais, né, e como tem essas alterações dependendo da cidade, de onde você está, como que são dados os nomes e os significados, né, porque talvez pai de santo tenha um significado diferente de pajé naquela cidade, né, um teor simbólico muito diferente. Mas isso era só um parênteses. O que eu queria falar, que me chama a atenção no texto, e que a Carmen já tinha trazido também, essa questão do processo e de como a autora pontua, que nem sempre o campo nos diz aquilo que a gente gostaria, né? A gente vai com uma pergunta e o campo não responde a pergunta teórica que a gente saiu de casa muito certa, que ia ver alguma coisa, que ia ter aquela resposta, porque sai da teoria e vai a campo, vai para a prática, e nem sempre a prática responde, né? E de como é um processo, e de como ela fez esse processo a partir disso, dessas idas e vindas a campo, né? Que é uma estratégia, uma metodologia dela, e ela disse que ela não é uma única metodologia, cada um tem um processo, mas que é esse processo de teoria e prática, né? Onde, às vezes, é o próprio campo, como ela diz, né? O campo que me trouxe algumas questões, porque eu fui para pensar na negritude e, num primeiro momento, eu não vi. Não significa nem que não estava lá, significa que ela não tinha esse olhar ainda treinado para ver aquilo que ela queria ver, ou ela não tinha percebido, ou ela não tinha tido as relações necessárias, no sentido dos informantes, né, dessas relações mais pessoais que ela acaba construindo ao longo das viagens, né? Não é assim de cara, num primeiro momento, que você vai conseguir uma relação de proximidade, agora fugiu a palavra, mas daqui a pouco chega. Essa relação mais próxima com as pessoas que a gente conversa é cumplicidade, mas é confiança, a palavra certa, que eu pensei. Essas relações de confiança na hora de a gente estar fazendo uma pesquisa, né? Principalmente quando a gente faz pesquisa vinculado a outras pessoas, outros seres humanos, né? Então, essa relação teoria e prática... Ixi, vocês estão me ouvindo, né? Ok. É que parece que travou tudo. Foi mal. Essa relação de teoria e prática, ela mostra como é tão importante, né? Eu acho que isso é o que vincula com o primeiro texto também, né? Assim, como a Pamela e a Carol falaram, são as relações. Não só as relações em campo, né? Com as pessoas com as quais a gente está aprendendo e está construindo conhecimento, mas essa relação teórica também, que ela fala na visão, né? Nesse ponto que é o namorado, de como ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo ao estar em campo, nessas voltas dela a Brasília, né, nesses momentos onde ela faz teoria, e a gente tem os eventos, né, tem esses encontros nacionais e internacionais para saber o que as outras pessoas também estão pesquisando. É um momento de a gente também dialogar sobre aquilo que a gente pesquisa, de perceber outras teorias. Então, esse momento, assim, foi um momento onde eu consegui visualizar o primeiro texto no segundo também, sabe? De onde, para mim, eles se juntam, né? Então, era isso. Eram as coisinhas que eu queria falar. Que coisinhas, hein, Bárbara? Super interessantes, e que faz um casamento perfeito aí, né, com os
dois textos, e aí, para dar continuidade aqui um pouco, eu espero que vocês mandem mais perguntas, né, falem, mas a Bárbara traz um ponto fundamental, que é essa relação entre a teoria e o campo. E aí eu pergunto para vocês, gente, imaginem só, muitas das vezes nós temos essa ânsia de ir a campo, mas, vou, mas a gente não sabe muito bem ainda o que olhar, né? Mas se a gente vai muito impregnado de teoria, a gente vai a campo querendo olhar exatamente aquilo, então é um jogo, um movimento, né? Que aí é justamente esse processo, no processo, e a partir desse processo, que nós vamos compreendendo, né, paulatinamente essas questões. E aí a autora ela realmente traz nos casos ensaios justos e acasos, em verdade, essa relação, uma preocupação constante com a teoria. Será que eu estou respondendo a pergunta teórica que vem da minha cabeça? Será que essa questão teórica vem do campo? E aí, essa relação para você fazer esse campo a partir de quais lentes teóricas? Né? Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, que ela traz a todo momento. Eu vejo muito com um sentido de preocupação, de repente, será que eu não estou desenvolvendo teoricamente essas observações, isso que eu estou vendo em campo, né? E aí um ponto muito curioso também, fazendo só um link rápido com o que a Carolina falou, é que ela dizia, eu preciso escrever alguma coisa após o campo, e a professora dela estava preocupada, né, a orientadora, em justificar o CNPq, o porquê da mudança. Mas, quando a gente pensa o porquê dessa mudança, ela foi para o campo querendo, de toda forma, encontrar essa relação, né, do passado, negritude, como se articulavam aqueles movimentos. Mas o campo estava sinalizando outras questões. E aí, quando a gente pega, sim, muitas das vezes nós queremos focar naquele ponto, mas tá, e o que é que tem por trás? Vou fazer uma metáfora muito, muito pueril, mas ela, de repente, pode nos ajudar a pensar. Você pensar numa rosa, né? Ela tem muitas pétalas. Aí a gente vai tirando aquelas pétalas e tem lá, depois de todas aquelas pétalas, o centro. Então, é mais ou menos isso também que a gente pode olhar esse campo, né? Sem essa ânsia tão galopante de encontrar aquele ponto, mas observar e estar atentos a essas questões. Mas um outro ponto muito importante, que lá na terceira cena, a viagem, né, a terceira viagem que ela faz, ela traz algo que a gente tem debatido muito, que a professora Marisa Corrêa já discutiu em outro momento, que a professora Miriam sempre traz essa reflexão também. Tá, as antropólogas anteriormente, elas não eram muito viáveis em termos de uma legitimação, não eram visibilizadas dentro desse processo. E aí ela traz uma comparação, e diz, olha, se eu estivesse acompanhada, se o meu marido estivesse aqui, é muito possível que eu não tivesse encontrado esses dois interlocutores, né? E aí, como seria? Porque ela vem dizendo, e atentem também a uma palavra que, faz muito sentido, que é a negociação. A todo momento nós estamos negociando em campo, negociando os nossos afetos, os nossos corpos, né? É um campo erótico também, desejantes e desejados, e é muito curioso, ela para na rodoviária e compra uma aliança de R$1, eu acho que era R$1, né? E ela quer sinalizar, olha, eu sou uma pesquisadora, mas eu sou comprometida, hein? Não estou a fim de vivenciar, né, aí outras questões em campo. E aí, o primeiro interlocutor que ela encontra nesse acaso é o Josias. E ela diz, poxa, eu estou aqui com a aliança, eu estou sinalizando, mas ele está achando que eu estou disponível. Então, é esse trato que a gente tem que ter em campo também. Mas, da conversa com o Josias, ela acessou o quê? Memórias políticas também. Porque ele ia dizendo, olha, nessa cidade, nesse contexto, as pessoas negras não podiam participar. Então, existiu uma resistência, não podia, mas havia uma resistência também. Então, isso foi muito importante para a reflexão do campo dela, né? E aí, um outro momento, tá? E eu vou aqui abrir para vocês falarem, hein? Ela traz o papel da Emiliana.
Porque quando... E aí é muito importante também a gente pensar isso, a relação, quais tipos de relações nós temos em campo. E ela diz, eu poderia ter feito a minha pesquisa sem a minha relação com a Emiliana, poderia, mas seria talvez superficial. Por quê? Porque embora, Carolina, né, que a Carol falou isso pra gente, ela tenha encontrado um pajé em cada esquina, mas ela não conseguia acessar os rituais. Por quê? Porque a gente precisa negociar essa entrada. Né? E aí ela diz, olha, por questões éticas, eu não queria ali dizer que estava querendo fazer um trabalho junto aos terreiros. Né? Então, ela acessa esses rituais religiosos através da Emiliana. Por quê? Porque ela era uma pessoa central. Numa cidade pequena, ela era a única pessoa que fazia as fotografias e os vídeos. E aí ela fala uma coisa muito importante a partir dessa lupa do gênero. Olha, eu tinha 24 anos, eu era uma pesquisadora. E eu me tornei muito amiga dela. Pessoa essa que tinha poder frente ao campo que eu queria pesquisar. E ela me abriu as portas. E, muito curiosamente, eu não teria esse tipo de abertura se eu fosse acionar o vice-prefeito da cidade. Né? Então, é muito importante analisar como ela coloca isso. É um texto que nos convida muito a essa reflexão metodológica, né? Hoje eu estou falando muito, né, gente? Eu tinha outras coisas, mas eu quero escutar vocês. Carmen, me ajuda, você que leu muito texto aí para apresentação. Quem sabe, né? Porque assim, eu acho que demais. Né, Pamela? Eu acho que a Carmen podia ajudar, mas acho que a gente podia fazer uma rodada para as pessoas fazerem perguntas, né? Ou talvez contarem se já tiver, que tipo de experiência já tiveram. Eu sei que muitas pessoas estão começando o curso de graduação, mas o que imaginam, o que desejam. Eu sei que vocês começaram o curso, né, nesse momento da pandemia, ou seja, a gente lê um texto desses, né, como a Luara diz, ai, que saudade do tempo que ele se encontrava, e eu imagino que vocês também ficam se perguntando, bom, será que um dia eu vou poder ir a campo e tal? Então, acho que era legal a gente fazer uma rodada para as pessoas também, né, dizerem o que sentiram e o que imaginam, e perguntas que têm sobre essas questões, né? A Carmen já levantou a mão, mas eu acho que era legal mais, assim, né, circular a palavra, mas escutar um pouco todo mundo. Eu acho que, assim, né, aqui tá a Winnie, tá a Tatiana, que já fizeram pesquisas, né, na graduação, no mestrado. A Débora está fazendo, né, já preparando o seu TCC, a Poliana está acabando um ano de PIBIC. Eu acho que era legal vocês contarem, compartilharem também com as pessoas que estão aqui, que estão na prática, que talvez não tenham como feito pesquisa ainda, né? O Guilherme, imagino que tenha feito um TCC também. Vocês contarem um pouco o que vocês já fizeram e que tipo de desafio vocês se colocaram. Provavelmente não são os mesmos desafios, mas aí nos ajuda a pensar coletivamente o que rola, né, quando a gente vai a campo, né, com exemplos bem concretos da vida da gente. Professora Miriam é sempre muito pontual, né? Sempre ajudando. E acho que é isso, rodar aqui, fazer essa rodada. Carmen levantou a mão. Carmen, contigo. Não, eu só ia comentar com relação a que não era ético, talvez, falar que ela estava encomendando um trabalho de cura. Acho que eu, pessoalmente, assim, me colocando, acho que a primeira coisa que eu ia querer fazer é fazer alguma cura para ver, não sei. Mas eu acho que seria a primeira coisa. Nossa, tentando todo mundo, não sei, eu pelo menos, tem tanta coisa que eu quero curar, então, não sei, eu acho que eu já ia querer partir disso, e eu acho que ela nunca era tipo, não é muito diferente, assim, ter um pajé em cada rua, assim, então ela nunca ia conseguir chegar, talvez, até nos nativos, até ela decifrar, assim, o que eram esses pajés, qual era a relação das irmandades, assim, era uma coisa que tem a ver com a Rosa que você falou né, mas ela primeiro precisava entender isso para poder chegar em qualquer outro lugar. Não sei, era só esse comentário que me veio durante a fala de vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Tatiana, eu sou mestranda aqui em Antropologia, sou orientada da professora Aline. Eu fiquei pensando, a partir desse texto, nas experiências que eu estou tendo agora
no trabalho de campo no virtual. Porque durante a graduação, os meus PIBICs e até o meu artigo de TCC, eles foram mais bibliográficos. E é aqui que eu estou tendo a minha primeira experiência em campo, mas no campo virtual. E aí eu estava pensando que, quando a Daniela fala, né, sobre o fato dela ter alguém esperando ela no hotel para conversar, fazia com que ela não se desprendesse tanto e não ficasse tão livre assim para conversar com outras pessoas, enfim. E aí eu estava pensando que agora isso pode acontecer com a gente também. E eu pensei nas minhas entrevistas, que eu marco algumas para ser em videochamada e outras são por WhatsApp. E eu estava pensando que talvez as minhas por videochamada, elas tenham algum tipo de interferência pelo fato de terem outras pessoas aqui em casa, de eu sentir que eu preciso fazer outros trabalhos domésticos, entende? E também por saber que as minhas interlocutoras também estão vivendo a mesma coisa, porque elas também estão em casa, tendo interferência de outras pessoas, e às vezes acontece de um familiar entrar no quarto e de ter toda essa dinâmica, sabe? Então, eu fiquei mais reflexiva sobre isso quando eu li essa parte do texto. Acho que era isso. Boa noite, gente. Eu tive duas partes, né, do meu campo no mestrado. Eu comecei o mestrado sem pandemia, e aí, no meio do mestrado, começou a pandemia, e aí meu campo, lógico que esse contexto atravessou meu campo, né? Só que eu tive uma sorte, vamos assim dizer, que no TCC eu comecei a pesquisar drag queens e fiz campo em um bar que eu nunca tinha ido no bar, e assim, eu não sei nem da onde eu tirei que eu ia pesquisar drag queens. Eu era bem um fora do meio, assim, sabe? E aí, a experiência no campo, ela me trouxe, acho que me tensionou algumas vezes, tanto o meu corpo de antropóloga, né? Tem até um texto que eu acho muito, muito legal, que é o corpo de antropóloga, da antropóloga da Silvana Nascimento, que fala sobre isso, né? E aí, eu era uma menina negra, hétero, cis, e eu tava no meio de muitas drags. E eu era uma menina relativamente jovem, porque eu tenho 24, eu tinha 21 quando eu fiz meu TCC. Então, e no mestrado também tinha 23, 22. Então, as drags com quem eu conversava, elas me chamavam de florzinha, sempre diminutivo, e sempre para me ensinar sobre arte drag. E lógico que eu gostava de escutar, porque eu me fazia de besta e escutava bastante mesmo. Então, acho que e aí eu fiz no campo, né, no TCC, e foi pouco tempo de campo, porque como que era um TCC, né, não foi bastante, foi só um concurso. E no mestrado, eu acho que eu estava já mais ansiosa, já estava no meio desse campo, eu entrei também desde o começo do mestrado em campo. Porque no programa de pós-graduação, eles falavam que era só no segundo ano que você poderia entrar no campo e tal, mas eu acho que eu estava muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E entrei, e eu falo assim que foi o que deu a luz no meu trabalho, porque se eu não tivesse entrado no campo desde o começo do mestrado, só ia ser virtual. Então, quando eu cheguei para conversar com elas virtualmente, eu já tinha ficado com elas muito tempo ali, conversando com elas nos concursos e tal. Então, eu tive uma quantidade muito expressiva de interlocutoras na minha pesquisa. O que impressionou a minha banca, como que você conseguiu? Foi mais porque eu já estava conversando com elas. Eu tive 16 interlocutoras. E assim, eu acho que o que eu amo na antropologia e o que me encanta na antropologia é fazer esse campo. Mas, lógico, a gente tem várias alternativas e eu consegui fazer algumas alternativas no final do trabalho para entrar num campo mais virtual, mas esse contato, acho que é o que me encanta na antropologia. E
enfim, eu espero que todo mundo, todas vocês. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Antes de passar a palavra, né, como não tem ninguém inscrita, mas eu acho que seria bem legal escutar as outras pessoas que estão aqui também, a Lana também, né, eu acho que teve experiência na história, e talvez até comparar a tua experiência, né, quando estava no TCC e depois na antropologia, mas eu acho que só retomando isso, as coisas que vocês estão colocando, né, que a Winnie acabou de colocar e que a Tatiana também falou, eu acho que, assim, primeiro, né, Winnie disse assim, não, no mestrado só tem que ir para campo, no segundo ano, primeiro para dizer isso, eu acho que não, gente. E às vezes eu escuto os alunos falando assim, eu estou fazendo um pré-campo, como se tu tivesse um pré e depois tu vai para o campo de verdade, né, mais adiante. E eu acho que a pesquisa, ela começa desde sempre, não tem o pré e o pós, a gente tem que começar desde o início, eu não acho que a gente deve esperar... primeiro eu faço as disciplinas, depois eu vou para campo. Eu acho que para quem está na graduação e agora aqui está na prática, eu acho que é muito importante isso, a experiência de fazer pesquisa desde a iniciação científica, começar a fazer pesquisa desde cedo, eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Então, e veja, no caso da Winnie, também o fato de ela ter conhecido as pessoas presencialmente, depois foi mais fácil quando entrou nesse mundo louco virtual, né? E eu acho que aí sobre a coisa virtual, né, o que a Tatiana está colocando, eu acho que é assim, eu acho que é uma questão ainda pouco abordada, viu, Tatiana? Eu acho que seria bem legal tu escreveres sobre isso que tu está colocando, e eu acho que todas nós estamos nisso. Eu vou ter que dar aula, tá? Mas eu tenho que ir para um lugar onde não tenha ninguém, eu não sei o quê, eu vou fazer uma entrevista. Né, porque todos nós não vivemos, a maior parte das pessoas, a gente não vive sozinha, a gente vive com outras pessoas, familiares e tal, e nem sempre essas pessoas também percebem, entendem o que é o nosso trabalho, a nossa pesquisa, o que é pesquisa, estou fazendo uma entrevista, isso não é uma coisa que não aparece muito, né, não é muito claro para todo mundo que convive com a gente. Então, eu acho que isso está colocando dessas interferências e de como entender elas também no trabalho de campo, eu acho que é uma coisa que é bem interessante, seria bem legal também, né, tu e nós e todo mundo que está fazendo pesquisa agora nessa experiência, nesse momento, falar um pouco disso, né? Eu sei que a Lana, eu acho que tem coisas para nos contar também, né, Alana? Fale. Olá, boa noite. Me apresentando, que eu acho que tem pessoas novas, né, aqui no NIGS, então eu sou a Lana, eu sou mestranda, estou no segundo ano do mestrado, eu sou orientanda da professora Aline, junto com a Tati, e, bom, né, a gente pegou essa bomba de já entrar no mestrado e vinha a pandemia, a gente teve uma aula presencial, né, e isso, enfim, marcou todo o nosso trabalho, assim como a Tati, a gente está fazendo o que dá no virtual, só que pelo tema dela, né, ser sexualidade, eu acho que isso é um tema muito, enfim, por causa do objeto dela, né, é muito mais complicado. Agora, para mim, eu amo as interferências, porque eu trabalho com maternidade, né, e das antropólogas, então, assim, é incrível que quando eu estou conversando com elas, eu tenho que ficar atenta, né, eu faço as entrevistas continuadas, que são por áudios, né, então eu mando uma pergunta por áudio, elas me respondem por áudio, ou dependendo também, às vezes elas não se sentem confortáveis em falar por áudio, elas digitam, né, escrevem texto, porque às vezes vão falar mal, sei lá, do marido, da própria criança, e acabam escrevendo, né, para ninguém escutar. Mas todas as minhas entrevistas têm algum tipo de interferência, todas. Normalmente é a criança que fica aparecendo, que grita, que quer falar comigo, que, enfim, né, a criança participa junto. E isso é interessante para mim, porque faz parte do dado do campo, né? Quer dizer, essas mulheres nunca estão sozinhas e para trabalhar é muito difícil, né? Ter esse momento delas, né? Então, é interessante, né? E também ter a possibilidade de entrevistar as crianças, né? Que, enfim, é uma das coisas que eu mais tenho gostado de fazer, né? E eu vim para antropologia por causa do trabalho de campo, né? É uma das coisas que eu achei, quando eu tive contato ainda na história, né, que eu fiz faculdade de história lá na UF, a gente tinha, né, como obrigatória disciplinas da antropologia,
era lindo, assim, ver aquilo. E a gente trabalha muito com documentação, né, em história, assim. Às vezes, por mais que tenha história oral e tal, é um trabalho muito mais solitário, né? E o trabalho de campo tem toda essa dinâmica, tu pode ir para algum lugar, enfim, encontra alguém, e, né, é bem frustrante isso da pandemia, mas, ao mesmo tempo, para mim, foi interessante porque eu pude acessar várias outras mulheres que eu não teria acesso, né? Então, eu estou entrevistando mulheres que estão em Goiás, que estão em Salvador, tem outra que está em Recife, sabe? Então, eu fui conseguindo, assim, enfim, do sul do país também, né? Tem em Pelotas, outra está em Curitiba, e, assim, foi pipocando pessoas de vários lugares, né? E que, se fosse presencial, eu também não teria esse acesso, né? Normalmente, poderia ficar circunscrita a alguma faculdade, alguma outra coisa, ou sei lá também como que eu ia fazer essa entrevista, não, esse campo, né, em relação à maternidade ainda não tinha ficado bem claro, e isso que a professora falou do pré-campo, né, foi essencial para eu fazer um projeto de pesquisa para ser qualificado, né, até na banca ela mesma falou, mas tu já está fazendo campo, né, isso não é campo exploratório, mas na minha cabeça era um campo exploratório, porque assim como a autora no texto, né, eu fui, digamos assim, eu estava viajando, né, fui numa primeira viagem sem saber o que eu ia encontrar, e com perguntas assim, claro, meio que guiando, né, para saber sobre maternidade, como que eram as instituições, né, quais eram os temas de pesquisas delas, mas a minha problemática mesmo, meu objeto de pesquisa, ele só foi começar a ter uma forma e eu começar a ter uma materialidade mesmo, foi depois que eu tive contato com elas. Assim como ela percebeu que, pô, não tem nada aqui do que eu falar de reggae e tal, eu nem cheguei aí tanto com essa expectativa, né? Porque a professora Aline também, a professora Miriam, sempre ficaram muito atentas, né? Chamando bastante atenção para cuidado com o que o campo vai te falar, né? Porque às vezes acontece isso, né? Então, ficar muito atenta ao campo. E foi isso que aconteceu. Então, eu fui para essa viagem, encontrei algumas coisas, e a partir disso que eu estou criando, né? Que eu criei, né? O projeto, e agora eu estou trabalhando nele, assim. Mas é interessante ver como que para algumas pessoas o que pode ser um problema, para mim é super interessante, né? Tipo, é fantástico, assim, né? Ver essas diferenças, né? Mas é isso, eu acho. Não sei, eu tinha várias coisas para falar e fui, né, me embolando. Eu acho que aquilo que a professora amiga falou, eu acho que eu fui teimosa mesmo. Eu acho que é bom a gente ser teimosa um pouco. Porque eu lembro quando eu comecei a fazer o campo e ir nos eventos, no começo do mestrado, assim, que eu não estava nem tanto decidido, os professores falaram, mas como que você está fazendo isso? Você nem sabe o que você vai fazer. E como que o campo fala coisas que na entrevista talvez vocês não vão encontrar, elas não vão falar. Eu achava muito engraçado que elas falavam que eram super amigáveis, todas as drags eram todas irmãs, e assim, todas falavam a mesma coisa, só que nos eventos que eu ia, não era bem assim. Ou como que elas eram totalmente reprimidas, mas nos eventos que eu ia também não era bem assim, então elas também retroalimentavam e não retroalimentavam, né, mas elas, meu Deus, esqueci a palavra, mas elas faziam as normas, tipo, elas também cumpriam essas normas que elas não eram tão desconstruídas assim, então, e isso só o campo que reproduziam isso, e isso não é só o campo que me permitiu que eu visse isso, sabe? Porque nas entrevistas era um mar de rosas, era assim, nossa, realmente a cidade de Campo Grande está acabando com as drag queens. E aí, quando você vai ao campo, não é bem assim. E eu tava pensando no que a Alana falou, nas nuances da antropologia, né? Mas acho que o campo aí pode ser feito de várias formas, né? Mas, enfim, é isso. Acho que sejam teimosas, acho que é muito bom ser teimosa um pouco. Acho que se eu não fosse teimosa... Eu não sei se outras pessoas... Eu sei que tem várias pessoas aqui, né, Poliana, Débora, que estão, né, na iniciação científica, vocês não querem compartilhar um pouco dessa experiência, Luara também,
que já teve uma breve experiência assim, vocês não querem contar um pouco? Fala, Poliana. Bom, então eu vou compartilhar, como acho que foi a Tatiana que falou ali, né, das entrevistas online por conta da pandemia. Eu e a Bárbara, a gente está fazendo as entrevistas todas de forma online, né, com as nossas professoras aposentadas. E teve uma ocasião, assim, eu acho que foi a nossa última entrevista, acho que a Bárbara pode corrigir se não foi, agora eu não lembro, que uma professora, a gente estava fazendo entrevista online e ela estava utilizando o celular dela para fazer a entrevista. E quando a gente utiliza o nosso celular no Meet, só aparece a imagem da pessoa que falou por último. A gente olhando assim, se tem mais pessoas, né? Então, a gente, ao decorrer da nossa entrevista, a Bárbara começou fazendo as perguntas, e as perguntas que eu tinha anotado para mim fazer já foram meio que abrangidas no meio da entrevista, então eu não fiz nenhuma pergunta. E essa professora, digamos, no final, eu achei muito importante, assim, ela deu a opinião dela, sabe? Dizendo que ela se sentia observada como uma pessoa que não estava aparecendo, que ela meio que estava agoniada com isso. Que no caso da pessoa era eu, a Poliana, que não estava aparecendo, sabe? Mas, tipo, a Bárbara até comentou com ela, não, a Poliana, tipo, estava interagindo com a gente, a Poliana ria quando falava algumas coisas, a Poliana às vezes ficava séria. Só como ela não estava me vendo, só acaba vendo a Bárbara, porque a Bárbara falava mais, então ela estava se sentindo muito agoniada por conta disso, meio que ela não se abriu totalmente pra gente, conforme o conteúdo que a gente queria ter dela, né? Então eu achei muito importante, assim, eu parei para pensar, será que as outras professoras também não se sentiram assim e acabaram não contando pra gente, sabe? Eu achei muito importante essa contribuição que ela deu para nossa pesquisa, assim, de contar no final que ela não, talvez não se abriu porque estava se sentindo agoniada ali, com uma segunda pessoa observando que ela não conseguia ver a reação, sabe? No caso era eu. Então eu acho que foi muito importante, assim. Que pena que foi a nossa última entrevista, né? Então a gente não pôde mudar um pouco o nosso método, digamos assim. Sim, eu acho que é muito bom, né? Eu acho que assim, não sei se todo mundo sabe que a pesquisa que vocês estão fazendo é com as professoras aposentadas da antropologia da UFSC, né? E isso que está colocando disso, quer dizer, eu acho que estão trazendo várias dimensões de como nessa pesquisa virtual, e, bom, isso também acontece na pesquisa pessoal, quer dizer, a questão do terceiro, né? O que é a pesquisa? Quando a gente está sozinho, duas pessoas, dialogando com outro, quando tem um terceiro, e quando isso é positivo e quando isso também atrapalha. Eu acho que nós estamos vendo que não tem uma regra, né? Que pode ser bom, pode ser ruim, mas é uma questão que tem que ser problematizada. Eu acho que isso estão colocando. O Guilherme está escrito aqui, depois Bárbara, né, Guilherme? Só um comentário que eu esqueci de falar, que a professora comentou, é que também a gente tem que parar para observar que elas são pesquisadoras, né? Tipo, elas são professoras que trabalhavam nessa área, então elas têm toda uma experiência, assim. Então é o que também pode contar por essa observação que ela fez, né? Eu fico pensando nesses acasos, acho que mesmo em algumas adversidades de campo, assim, de ter que lidar e tal. E ouvindo vocês, eu lembrei de uma coisa que tem muito a ver também com o texto, né? Que é quando ela fala que fui para o campo querendo pesquisar uma coisa, cheguei lá, se mostrou outra coisa e tal. Eu lembrei total do meu PIBIC, assim, eu venho da administração pública e o meu PIBIC foi sobre inicialmente era sobre políticas de empregabilidade aqui em São Paulo. E aí eu queria pegar as informações, fazer análise, enfim, quem é que está sendo empregado, quem é que não está, quem é que está conseguindo, quem é que está conseguindo a partir de quê. E aí, quando eu cheguei no campo, eu me deparei com o fato de que a prefeitura não tem esses dados. E aí eu fiquei tipo, e agora, né? Como é que eu faço? Eu tive que... O que ela fala da burocracia do CNPq, né? Eu tive também que dar voltas, assim, tentar explicar, até poder falar que eu ia trabalhar a mesma questão, só que dentro do Transcidadania, mudar isso de forma, enfim, explicar tudo isso, acho que também foi uma questão. E nisso, né, de como é que a gente se relaciona com outras pessoas no campo, eu tive várias outras experiências de pesquisa, né, durante a graduação, e aí eu acho que o que foi me ajudando nesse sentido, assim, foi perceber que, sei lá, a gente fazia muito com entrevistas semi-estruturadas, sabe? Como não era antropologia e tal, então tinha essa abordagem principalmente.
E aí, o que eu fui percebendo é que o mais legal, e aí eu percebo que tem uma discussão sobre isso na antropologia, que é até deixar o campo falar, é quando você nem toca em um assunto e a pessoa já traz ele. E, de repente, você nem pensou naquilo, nem está no seu script de perguntas, mas aí você entra naquele assunto e aquele assunto começa a te levar para um outro lado, para você entender um outro lado daquela mesma questão, ou sobre alguma outra questão que de alguma forma se relaciona. E aí eu acho que nisso eu também consegui se deixar levar e entrar na onda, assim, entrar na pira de quem estiver contigo para poder ouvir, né? E tem aquele texto, né, que fazer antropologia é olhar, ouvir, escrever. Eu acho que são esses três. E aí eu acho que dialoga muito com isso também. Eu vou fazer 2 comentários, acho que um a partir da fala da Poliana e outro que me retorna também o texto e o que o Guilherme falou. Com relação a essa questão, né, da professora se sentir desconfortável, foi algo que a gente não tinha ponderado antes, né, foi algo novo para a gente, me fez lembrar, logo depois que ela falou, de uma questão metodológica, né, que não necessariamente é por conta da entrevista e por ela ser num ambiente virtual, mas de muitas vezes a gente ir a campo achando que não vai mudar nada daquela localidade ou daquela casa, que a nossa presença não vai ser percebida, que a gente vai ser a mosca na parede. Eu não lembro, acho que na graduação em algum momento eu ouvi essa expressão, seremos a mosca na parede, ninguém nem vai reparar que a gente está ali. Não é verdade, porque tem essa questão de se sentir observado. E mesmo a mosca na parede incomoda a gente. Desculpa, uma mosca na minha parede incomoda. A presença da mosca, ela mexe comigo, pessoalmente. E daí, esse comentário da professora me fez retomar isso. Como a nossa própria presença, o fato de sermos pesquisadoras e pesquisadores, né? Mas a nossa presença em qualquer lugar modifica aquele lugar. Da mesma forma, como a autora também traz, que o lugar modifica a gente. Modifica, às vezes, a nossa forma de pensar ou de teorizar, a nossa forma de encarar o objeto de pesquisa, né? Então, a gente está o tempo inteiro nesse movimento de que um transforma o outro, um modifica o outro, é uma relação sempre, é sempre uma relação, né? Nunca é estático. Então, esse era um ponto que eu queria trazer. E o outro que eu achei muito legal da pesquisa, do texto de hoje, é a questão de como nós somos múltiplas, né? Então, eu sou Bárbara, pesquisadora, mulher, branca, cis, hétero, que gosta de fazer crochê, que usa óculos, que é meio velha, assim, em algumas atividades extra-acadêmicas, que sou de Florianópolis. Enfim, eu sou múltipla, eu não sou só Bárbara pesquisadora. E ela traz isso no texto em alguns momentos, né? Ela diz, olha, eu consegui me aproximar daquele senhor porque ele morava em Brasília tanto quanto eu. Então, ok. Então, esse é um tipo de identidade, uma parte dela que consegue ter uma relação mais próxima com aquele senhor. Quando ela vai fazer amizade com a Emilene, é por causa da idade dela. Então, por elas serem jovens e dividirem aí, talvez, um olhar para o mundo. Então, cada relação que a gente faz também a gente utiliza partes de nós, né? Nós não somos só pesquisadoras o tempo inteiro, né? A gente tem uma multiplicidade de questões aí. Então, na minha pesquisa com a Poliana, é um pouco isso, né? As professoras da antropologia, as da sociologia, as que eu já tive aula e as que eu não tive aula, então, que eu já tinha contato anterior ou não, né? Que tinha uma relação de proximidade, às vezes, de objeto de pesquisa. Já estudou saúde, então a gente tem uma relação que é anterior e que nos permite um diálogo. Então, é um outro ponto do texto que eu acho bem interessante, assim, de como a gente é múltipla e consegue circular em diversos lugares e com diversas pessoas por causa também dessa corporificação, né? Eu acho que a Luara escreveu aqui, né? Acho que todo mundo leu, que a Luara escreveu, e a Débora também comentou, e esse pânico, essa dificuldade, dessa delimitação, né, do que a gente quer pesquisar. Mas eu acho que isso aí, gente, isso é parte de todo o projeto. E outra coisa que esse comentário, o próprio, né, Guilherme comentou, e que está no texto, e mais outras pessoas aqui, tá, mas eu prometi para a Bolsa tal projeto, e não consigo,
eu acho que, bom, primeiro que eu acho que é legal a preocupação, né, de que, bom, de saber que tu faz um contrato, né, quando tu tem uma bolsa PIBIC, quando tu tem uma bolsa de mestrado, ou de doutorado, ou de pós-doutorado, bom, tem um contrato de um projeto que tu vai realizar, é um contrato público, né, de um resultado. Mas, por outro lado, eu acho que o que é importante também a gente ter claro que toda pesquisa muda. Eu não conheço nenhuma pesquisa de nenhum nível, mestrado, né, PIBIC, graduação, mestrado, doutorado, que tenha que o resultado tenha sido o que estava no projeto. Né? Às vezes é mais próximo, às vezes mais distante, às vezes muda muito, mas isso também é pesquisa, porque pesquisa é aquilo, é tu te modificar, é tu transformar, é tu reelaborar o teu campo. Então, eu acho que isso não deve ser uma preocupação, mas é só entender que isso acontece não só contigo, acontece com quase todo mundo que sai de um lugar e chega no outro, muitas vezes, né? Tu só consegue chegar naquele lugar se tu já fez a pesquisa antes de fazer o projeto. Se tu não fez a pesquisa, bom, é um projeto que tu vai fazer no futuro, então isso está em aberto, né? Então, eu acho que dessas preocupações de vocês aí, só para dizer, eu acho que é isso mesmo, né, que vai rolar. Eu não sei, a Pâmela, desculpa, né, eu sei que, né, tu te passo a palavra, mas eu queria propor que talvez a gente pudesse meio que encerrando hoje, né, assim, a gente tinha combinado e talvez aí fazer uma rodada rápida, não sei se todo mundo já meio que se apresentou, das pessoas novas, que o Guilherme já se apresentou, se mais alguém que não falou quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, e eu acho que a gente podia, né, encerrando sexta-feira à noite e tal, temos aí que descansar também um pouco. Te passo a palavra, Pâmela. Bem, seria os dois textos, né, seria assim, trazem questões que passaríamos a noite inteira aqui conversando, né, mas só para fechar, a gente fazer uma rodada final de apresentações, informes e tudo mais, eu queria só dizer que é muito importante a gente levar em consideração o processo, né, todos esses perrengues, todos esses dissabores, toda esse amagedon que a gente cria frente a isso tudo, porque isso faz parte do processo. Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, eu venho revisitando muito essa importância nas disciplinas agora do doutorado, que a entrevista, ela é importante, a forma de conceber a entrevista, ela é importante, e aí existem 1001 técnicas. Mas tão importante quanto a observação, ela é tão importante quanto a entrevista. Então, muitas das vezes, nessa ânsia que nós temos, porque o texto traz isso, ela queria ter as informações e a legitimidade daqueles dados se dava ali naquele momento para ela através da entrevista. Né? E eu até entendo isso, né? Mas é muito válido a gente observar essas filigranas relacionais, o que é que vai acontecendo, e isso é tão importante. Se me permitam rapidamente, eu li há algum tempo o memorial da professora Carmen Real, e ela traz um ponto muito significativo, que desde quando eu li eu venho compartilhando muito, que ela diz o seguinte, olha, sobre a observação. Eu estava lá conversando com os pescadores, e aí ela, sintaticamente, os pesquisadores foram à casa dela e tinham um quadro. E ela, nossa, não me toquei que aquele quadro poderia trazer para aqueles pescadores uma observação que eles não iriam compreender, né? E aí, ela, ao citar esse exemplo, nos convida a pensar, né, nas observações, como é que a gente observa, o que é que tem ali que dão conta disso tudo, né? Então, era só para finalizar, e só para finalizar mesmo, nosso próximo encontro, a gente está querendo fazer um convite a todos que aqui estão, a fazerem a leitura e compartilhar conosco, né, aqui nesse momento, para a gente potencializar melhor o nosso debate. Eu copiei e colei aqui no chat os textos, tá? Dei uma conferida. Nesse encontro do dia 20, teremos a participação especial da Carolina, que irá aqui mediar o nosso encontro. São textos super legais, então a Carol vai trazer aí toda uma perspectiva interessantíssima. E aí sintam-se convidados. Enquanto
As demais pessoas farão as últimas palavras aqui, irão fazer suas apresentações, para quem está chegando aqui a primeira vez também, que não falou. Deem uma olhada no texto e, se sentirem aí essa empolgação, já deixem aqui os nomes, ou podem mandar também por e-mail, para a gente já anotar e deixar garantido aqui, né, o nome de vocês nesses textos, tá bom? Então, eu acho que quem não se apresentou ainda, que queiram falar, está aqui aberto para vocês. A gente podia só fazer uma rodada assim de avaliação, né? Uma frase, uma palavra e tal, só para a gente fechar com as pessoas que ficaram aqui até o final e já podemos encerrar, né? Eu acho que a gente pode fazer isso, uma circulada da palavra. Tu pode, quem sabe, chamar as pessoas, Pamela? Eu estou abrindo aqui a nossa lista, tá? A primeira que me aparece aqui é a Alana. A Alana nos deu a da sua graça, a sua voz, para a gente encerrar a sexta. Oi. Não, mas não entendi. Eu me apresentei já. Não, acho que não se apresentou. Eu acho que não precisa se apresentar mais. É assim, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fale agora, eu quero sempre. Sim. Não, assim, que susto que eu tomei. Mas, não, eu acho que o que fica, assim, para mim, dos textos, né, é que, para mim, o mais importante foi chegar no campo e primeiro conhecer o campo, para ver as possibilidades, assim, né, porque quando a gente vai com uma ideia muito pronta e muito fechada, a chance também da frustração é muito maior, né. E aí, pensando também no emocional, a gente fica desmotivado, enfim, né? E ter feito o campo exploratório foi fundamental para eu poder fechar o meu objeto de pesquisa, né? E também para ver quais são as possibilidades de contato, né? Porque, às vezes, né, a gente acha que vai conseguir falar, sei lá, com um pajé e não vai conseguir, né? E, então, eu acho que fica isso, assim, né? Eu acho que a gente podia, nessa, né, final, assim, cada pessoa podia dizer alguma coisa que, né, que hoje que contribuiu para o seu trabalho, para a sua pesquisa, para o seu estudo, né, o que serviu, assim, do encontro de hoje, e se tem mais alguma demanda ou alguma coisa que a gente possa melhorar para o próximo encontro. Ah, sim. Não, eu gosto bastante da dinâmica dos encontros, viu? Porque eu acho que a palavra circula bastante. Também é difícil porque são muitas pessoas, né? Então, todo mundo falar, mas isso eu gosto bastante. E para mim, o fundamental mesmo, assim, dos grupos de estudo do NIGS, é de ter contato com outras pessoas e de ser um ambiente de sanidade, de poder ver outras pessoas. Eu não vejo... Gente, eu ainda estou fazendo, né, quarentena, assim, então não sou vacinada, não estou vacinada, então, assim, tá um caos ainda, né? Então, é um momento de sanidade, assim, de poder trocar com outras pessoas, né, sobre assuntos legais também, positivos, né, e não só coisas pesadas. Mas isso para mim é fundamental, assim, de verdade. Vai chegar a vacina para vocês. A Bárbara já se vacinou ontem, então está chegando. Próxima pessoa que aparece aqui, muito obrigada, Alana, é a Carmen. Não, para mim foi muito bom, é muito importante também a gente ter que falar, né? Senão eu fico quietinha, assim, só olhando vocês falarem das pesquisas e ter entrado um pouco mais no texto, nossa, muito legal. Aí fazer a comparação com o trabalho de vocês, aprendi muito. Agradecer, com certeza, vai enriquecer todas as leituras, né? Esse negócio de recortar e ver aonde ela quer chegar, e também o que a Pamela trouxe desse equilíbrio entre entrevista, observação, como é importante, né? Observar e estar aberta, né? Manter sempre uma abertura, né? E uma flexibilidade, né? Acho muito bacana. Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Nós que agradecemos, Carmen.
inclusive por compartilhar conosco a leitura do texto, né? Carolina? Bom, para mim, o grupo, a dinâmica do grupo tá ok. Para mim, não é um sacrifício estar aqui na sexta-feira à noite. Assim, é um momento que parece assim, ai, bom, agora eu vou lá pro grupo conversar. E os textos, na verdade, para mim, eles têm sido muito, muito importantes e trazido muita coisa mesmo para mim, mas eu gosto muito de ouvir as experiências de todo mundo, porque a gente aprende com esses relatos, né? Eu vou lendo e vou escutando e eu vou vendo assim, ai, que bom que não é só comigo que isso acontece, né? Não sou só eu que me sinto assim. Então, eu acho que essa questão de compartilhar, ela é muito rica e para mim tem sido bem importante. Que bom, Carolina. E no próximo encontro teremos a dádiva aí da sua pessoa conosco mediando, hein? Débora? Oi, gente, boa noite. Então, só para comentar, eu amo como acolhedor é esse espaço e também a participação de todos. Assim, eu vejo que muita gente fala, que a gente consegue trocar e isso, para mim, está sendo bem interessante, principalmente nesse momento, né, de pandemia e tudo mais. E de hoje, para mim, fica muito essa multiplicidade do nosso ser e como que a gente se adapta ao campo, e o campo também se adapta, e tem essa confusão, e redescobrir o campo, e para mim é tudo muito, muito interessante, e é bom ter esse lembrete, né, porque às vezes eu estou fazendo pesquisa aqui e eu fico, tá, mas isso não tá dando certo, meu Deus, e aí eu venho para cá, converso e consigo dar sentido para tudo isso que eu estou sentindo, então está sendo muito, muito interessante nesse sentido. Coisa boa, Débora. Olha só, a confusão também faz parte, viu? Francine? Essa foi a minha primeira participação desse ciclo do Genix. Gostei muito desse encontro. Achei que realmente muitas pessoas falaram, isso foi muito importante. É sempre muito importante, né, para grupos de estudos. Em relação à discussão, eu acho que eu saio daqui muito motivada, porque eu estou em um momento onde eu vou começar a ir para Joinville para... Ainda não, né? Tenho que esperar poder visitar as pessoas, né? Porque muitas das minhas interlocutoras preferem que eu encontre elas, e elas são mulheres com mais de 50 anos, então vamos nos conversar mesmo só quando for possível. E vai ser minha primeira experiência onde a minha pesquisa vai ser com outras pessoas. Como meus trabalhos anteriores foram na área da história e meu TCC nas ciências sociais foi também muito parecido assim com uma pesquisa de campo documental. E essa vai ser a primeira vez que eu vou interagir com outras pessoas, digamos assim. Eu estou bem ansiosa e os textos e a reunião de hoje foi bem importante assim para pensar em como eu vou fazer. Eu acho que era isso, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, Francine. Muito grata. Estamos aqui para ajudá-la, compartilhar com você também o que você precisar. Guilherme, que está aqui a primeira vez. Olá. Cheguei causando já, mas é isso. Gostei bastante, foi uma discussão bem fluida, deu para bastante pessoas falarem. Um tema também acho que é super pertinente, né? E pelo programa que eu recebi também das discussões, as próximas também me interessam muito. E aí, o que mais? Vamos ver o que nos aguardam nos próximos capítulos. Quero acompanhar vocês aqui para a gente poder discutir junto e acompanhar nesses caminhos de pesquisa. Coisa boa, Guilherme. Se animar, tem aí os testes também, que você pode dar uma lida e trazer para a gente no nosso próximo encontro, hein? Luara? Não, eu diria que para mim é mais a partilha com todo mundo e além os conhecimentos, as experiências também. É o que me ajuda aí, que eu gosto muito. Muito grata, Luara. Maria? Oi, gente. Eu acho que o encontro hoje foi bem legal, como sempre. Todo mundo
interage um pouco e é bem receptivo. E é isso, gente. Será que teria como mandar esses textos por e-mail? Pedido. Tem sim, Maria. Vou mandar ainda. Hoje eu encaminhei mais cedo, não sei se chegou na sua caixa de e-mail, mas eu mando agora, tá bom? O link eu não Obrigada. recebi, o link da chamada. Foi a Luara que me passou. Então eu te peço desculpas, foi eu quem enviei, tá? Então não irá acontecer no próximo encontro, tá? A gente tem que dar uma olhada. Eu também vi que não estavam todos os nomes, né? Com a Bárbara, acho que era bom a gente rever a lista. Tem que ir todo mundo que já veio uma vez, pelo menos, né? Para não perder ninguém, né? Certeza, nós iremos fazer esse checklist no próximo encontro, tá bom? Tatiana? Oi, gente. Eu também achei o encontro ótimo. As leituras estão sendo muito legais, assim, são bem gostosinhas de se ler. E muito bom ouvir todo mundo. Isso, boa noite. Boa noite, muito grata. Winnie? Boa noite, gente. Então, eu gostei, eu gosto de estar aqui. Eu acho que sexta-feira não é um problema para mim. Até porque a gente tá numa pandemia, né, gente? Ninguém vai sair. Mas eu gosto de estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento, um momento de troca muito importante. Que a gente tinha na faculdade presencialmente, infelizmente a gente não tá tendo. Então, eu gosto e foi ótimo o nosso encontro de hoje. E que a gente continue assim. Obrigada. E boa noite. Nós que agradecemos, né, professora? Então, acho que eu vou passar a palavra para você, viu? A única coisa que eu acho que nós temos que, assim, eu estou vendo aqui que agora as alunas da graduação que ficaram, né, foram as que apresentaram, que acho que foi muito legal a apresentação de vocês. Queria, né, agradecer, parabenizar, mas dizer que eu acho que nós temos que, enquanto grupo, né, de mais pessoas aqui que estão na pós ou que estão mais no final, da gente conseguir incluir mais as meninas que estão na prática, que estão no início. Eu acho que isso é bem importante, como o trabalho do nosso grupo mesmo, da nossa proposta, da gente não assustar as pessoas, que a gente está falando de antropologia, de coisas, né, de experiências e tal. Talvez a gente possa pensar juntas como a gente ser mais inclusiva aqui com quem está chegando na antropologia, nas ciências sociais, no gênero, e etc., né? Mas, se não, muito obrigada. Eu gostei muito de todos os depoimentos e dos compartilhamentos, acho que foram muito legais. Também, né, me faz sempre pensar e crescer, né, com a experiência de cada uma. Bárbara? Acho que a gente pode finalizar, né? Agradecer a todo mundo que ficou aqui. Seria isso para mim. Também acho que encerramos por hoje. Quem quiser, né, apresentar formalmente, além da Juliane, que já tinha se proposto, pode enviar por e-mail, né, e os textos a gente vai encaminhar novamente. E é isso, até dia 20, com Carol. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.